Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui, já bem perto de finalizar a nossa série de vídeo aqui, falando a respeito sobre a Trindade, mais especificamente na figura de Jesus Cristo. Então, a gente está aqui nessa série e vamos dar prosseguimento a ela hoje. Muito bem, a gente tinha parado anteriormente no livro de Zacarias e hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Sempre lembrando que a gente está seguindo a ordem dos textos apresentados lá no vídeo do nosso amigo Lucas. Né? Se você não viu, assiste o primeiro vídeo que você vai entender. Isso aqui é uma série de vídeos, né? Então, vamos dar prosseguimento. Vou ler aqui os livros que o Lucas mencionou para ele provar a Trindade. Vou explicar o ponto de vista trinitário e vou fazer aqui a divergência, né? Vou fazer vou explicar por que não está certo o argumento, né? Vou dar o contra-argumento. Muito bem. Então diz assim, ó, Eclesiastes 12:7. Diz assim, acompanhe aqui comigo, olha. Eclesiastes 12:7. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Combinado com Atos 7:59. Atos 7:59 diz assim, olha. E apedrejaram Estevão, enquanto este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Muito bem, né? Eu quero fazer aqui um OBS antes de eu entrar propriamente aqui nos textos, porque lá no livro, no vídeo, melhor dizendo, do Lucas, quando ele lê aqui o livro de Atos 7:59, muitas Bíblias trocam a palavra invocar e dizia, né, por oravam a Jesus. Isso aqui é uma mentira, tá? A Bíblia, ela ensina que a oração ela é feita e dirigida somente ao Pai. Jesus na oração, a gente deve finalmente, ao final dela, pedir em nome de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Tudo aquilo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, o próprio Jesus ele faria, né? É isso que está escrito na Bíblia. Né? Mas em nenhum momento você vai ver alguém orando ao Filho ou orando ao Espírito Santo, tá? Oração, ela só é dirigida ao Pai, ou seja, somente a Jeová. Jesus a gente tem que ao final pedir em nome dele, certo? Não vou dar explicação o porquê disso, mas é meio que evidente, né? Eu sei que muitos já devem saber. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos aqui direto ao assunto, né? Então, dito isso, né? Sobre a oração, vamos aqui à minha resposta aqui no slide e eu vou fazendo minhas considerações igual tenho feito anteriormente. Uma coisa a ser pontuada é que a tradução ruins da Bíblia, em Atos 7:59, vertem que Estevão estava orando a Jesus. Isso é mentira. Ele estava apenas clamando a Jesus. Estevão estava testemunhando que Jesus foi o Messias, o Filho de Deus. Né? Então a gente sabe que quando Estevão estava ali sendo apedrejado, estava prestes a ser apedrejado, porque na verdade ele estava em um julgamento. Né? Os judeus o haviam capturado, né? E estavam ali fazendo um julgamento. Eles queriam que, né, Estevão negasse Jesus. E Estevão não fez isso. Até ali o final, até a morte, o momento da morte dele, ele continuou sendo leal a Deus e falando a verdade, né? Ele falava a verdade e aquilo que ele sabia, aquilo que ele via. E naquele momento ocorreu um milagre ali e Estevão ele conseguiu enxergar, né, a glória. Ele conseguiu enxergar Jesus e o Pai lá no céu. E muito bem, né? Não, deixa eu continuar aqui, olha. Então, olha, a gente vai ler, conforme eu tenho feito, né? A gente vai ler o contexto aqui dos livros, tá? O versículo 56 de Atos diz que Estevão viu Jesus à direita de Deus. Jesus está sentado em um trono à direita de Deus. Jesus, diferente de anjos, ele tem uma posição superior. Ele recebeu mais autoridade, um nome superior, uma posição superior. Ó, ele é o único que se senta à direita de Deus. E após Jesus ser fiel, recebeu a função de julgar a vida das pessoas. Veja o livro de João 5:27. Mas o interessante disso é que quando Jesus morreu como homem, ele entrega o seu espírito ao Pai. É algo muito semelhante ao que aconteceu aqui no livro de Atos, né? Um apóstolo
com Estevão, né? Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Vamos ler aqui o contexto. A gente leu o livro que o Lucas mencionou, ele só mencionou somente Atos 7:59 e Eclesiastes 12:7. Então, o argumento aqui do Trinitário é o seguinte, olha. Conforme a gente leu aqui em Eclesiastes 12:7, aqui fala que quando o homem morre, né, o pó, aqui mostra, né, que aquele espírito ele volta a Deus que o concedeu, né? É escrito exatamente assim, ó, conforme a Bíblia de Jerusalém. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Espírito, ele também pode ser traduzido por vento, por sopro. Enfim, ele tem essas traduções, né? Tem esses significados. Então, o espírito volta a Deus quando o homem morre. E aqui a gente vê que Estevão, quando ele estava prestes a morrer, ele clama, ele invoca, né, a Jesus, que ele estava tendo a visão, e fala: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, a ideia aqui do Trinitário é justamente essa, né? Que se o Jesus aqui ele ia receber o espírito de Estevão, e aqui no livro de Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus, então, na teoria, Jesus ele é Deus, ele é o Pai, né? Igual é um argumento muito usado por trinitários e por unicistas, né? Mas vamos fazer aqui agora a leitura aqui, olha, do contexto, e a gente vamos conversando um pouquinho mais a respeito aqui, conforme a gente for lendo e eu vou explicando. Ó, foi lido lá, foi lido lá Atos, o 7:59. Vamos ler um pouquinho anterior. Vamos ler o 56, 57, 58, o 59 que a gente já leu e o 60. E diz assim, olha, 56. E disse: Eu vejo os céus abertos. Aqui é o Estevão falando, né? Lá no meio daquele julgamento ali, os judeus perversos ali procurando tirar a vida dele. E ele clamou isso, né? Olha, ele disse o seguinte: E disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, né? Começaram a querer agredir, enfim, atacaram Estevão. Né? Versículo 58, olha. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo aqui, que depois a gente descobre que foi o apóstolo Paulo, né? E apedrejaram Estevão. E enquanto este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito, conforme a gente leu lá, né? Aqui o 60. Olha. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu, ou seja, morreu, né? Faleceu. Porque a morte ela é comparada a um sono, né? Esse é o estado da morte. Não vamos entrar aqui muito nesse assunto nesse momento, né? Porque a gente só está tratando sobre a Trindade, mas o que a gente pode observar aqui, né? É que quando Estevão estava tendo aquela visão, que ele viu lá os céus e viu Jesus à direita de Deus, a gente vê aqui duas figuras. A figura do filho do homem, né? Jesus, à direita de quem? De Deus. Então, Deus no centro e Jesus à direita de Deus, certo? E aqui, olha, conforme a gente vê, Jesus, o apóstolo Estevão, ele invocou o nome de Jesus e falou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Estevão sabia que na terra não havia outro Salvador senão Jesus Cristo. A Bíblia ela sempre foi muito clara sobre isso. Não existe na terra nenhum outro homem que pudesse salvar a humanidade, somente Jesus. E Jesus ele já havia sido falecido, já tinha morrido, já tinha sido coroado, estava à direita de poder de Deus. Então, Jesus ele era o agente principal salvador. Por isso que a Bíblia também diz que Jesus ele é o caminho, né? Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, como é que é? Jesus, eu sou a verdade, o caminho é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a Deus senão por intermédio de Jesus. E era exatamente isso que o apóstolo Estevão estava fazendo. Ele estava invocando: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que o Senhor é a verdade, eu sei que o Senhor é a vida. Eu não posso me chegar até Deus se não for pelo Senhor, não existe outro caminho. E é engraçado que quando a gente vê, olha,
Depois que ele caiu de joelhos, ele estava prestes a falecer, Estevão, ele faz semelhante ao que Jesus Cristo falou quando estava sendo assassinado, né? Quando estava sofrendo a execução, né? Melhor dizendo, usando palavras mais menos fortes, né? Menos pesadas. Quando Jesus estava sendo executado, ele falou essas mesmas palavras, olha, Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Jesus Cristo falou a mesma coisa, né? Ele falou, Senhor, não lhes leves em conta esse pecado. E depois Jesus também falou, olha, falou algo semelhante a isso aqui, olha, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus ele falou, Pai, meu espírito está em suas mãos. Deixa só eu voltar aqui, ó, rapidinho. A Jesus é fiel, recebeu a função de julgar as pessoas. Assim, né? Eu fiz menção de que Jesus ele recebe essa função, né? De julgar as pessoas. Olha, aqui em, em João 5:27, olha. A gente vai ler aqui, olha. João, tá até aqui, agora que eu vi. João 5:26 e 27 diz assim, olha. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai também concedeu ao Filho para que ele também pudesse ter vida em si mesmo. Então, esse aqui foi o agrado de Deus. Deus se agradou do Filho e falou, olha, assim como eu tenho vida em mim mesmo, aqui, ó, toma isso aqui, ó, essa autoridade. Agora você também tem esse poder, você também tem essa capacidade de ter vida em si mesmo. Se a gente for parar para pensar, no exemplo de Moisés e de tantos outros juízes, profetas de Deus, por exemplo, quando Moisés ele abriu o Mar Vermelho, foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Por que ele conseguiu fazer aquilo? Foi porque Deus deu esse poder, ele deu essa autoridade. Então, da mesma forma, é Jesus. Ele tem vida eterna graças ao Pai que deu essa autoridade para ele, deu esse poder, concedeu isso ao Filho. O que a Bíblia diz é que essa concessão, dessa forma, semelhante à do Pai, só Jesus tem. Né? E aqui o 27 fala o seguinte, olha. Ele deu o poder de executar o julgamento, porque é filho do homem, ou seja, filho de Deus. Então, Jesus ele tem esse direito de julgar. Né? Por exemplo, você com seu pai, você não tem muito mais intimidade para entrar na casa do seu pai, abrir a geladeira dele, ou pegar o carro do teu pai, do que, por exemplo, um vizinho, uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha não vai entrar na casa do teu pai, não vai abrir a geladeira, né? Não vai botar o pé em cima da mesa, não vai pegar o carro sem ter permissão, né? Assim, a mesma coisa é a relação celestial. Deus ele deu muita autoridade ao Filho. E o Filho, depois que ele foi obediente até a morte, se esvaziou, né? Ele recebeu mais autoridade ainda, mais título, mais honra, mais poder. Né? E Lucas, olha só, Lucas 23, 46 diz: E Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Então, muito semelhante ao caso aqui do apóstolo João. Então, a gente vê que após a morte de Jesus Cristo, as palavras, os mandamentos que ele deu, a gente vê que de fato os apóstolos seguiram esses mandamentos. Até a forma como eles tratavam os inimigos, podemos dizer assim, a gente vê semelhança na forma como Jesus também tratou aquelas pessoas que praticavam o mal contra ele. Muito bem, pessoal. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, vamos dar prosseguimento. O que eu tinha para falar já foi dito. Outro texto usado pelos trinitários é o de Atos 3,15 combinado com Jó 33,4. Vamos fazer aqui a leitura, vou explicar e vou fazer os meus pontos, as minhas pontuações. Tá? Atos 3,15 diz assim, olha. Enquanto fazias morrer o príncipe da vida, Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Ele combinado com Jó 33,4, que diz assim, foi o Espírito de Deus que me fez. O sopro de Shaddai me animou, né? Shaddai é o Todo-Poderoso, né? O sopro do Poderoso, ou do Todo-Poderoso que me animou. Muito bem. Atos 3, então, os trinitários usam esses dois textos, né? Para provar a trindade. Então, aqui fala o seguinte, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Quando você morreu o príncipe da vida, meu Deus ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Foi o Espírito de Deus que me fez. O sopro de Shaddai me animou. Então, Jesus, enquanto estava com Deus, ele trabalhava como mestre de obras. Essas aqui são as traduções para Provérbios 8:30, né? Tem todas essas traduções aqui, olha. A gente pode aplicar Jesus, ó, como mestre de obras, trabalhador perito, aluno, né?
Então, Jesus, enquanto estava com Deus, lá no início de tudo, como primeira criação de Deus, ele viu tudo, né? E ele agiu como se fosse um aluno mesmo, um professor e um aluno. Ou um pai ensinando as coisas ao filho, né? É uma melhor comparação, né? Então, Jesus, quando estava com Deus, ele trabalhou como mestre de obras, como aluno perito de Deus. Tudo o que Jesus fez foi porque ele aprendeu com o Pai, com Deus, né? Mas o autor da obra continua sendo Deus, conforme Provérbios 8:30 e João 5:19, 20 e 21. Certo? Então aqui está os livros, olha. Provérbios, Provérbios 29 e 30, que diz assim, olha. Quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentavam os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, com o Pai, né, com Deus, como mestre de obras, tá vendo? Foi a tradução que eu coloquei lá. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava com sua presença. E João, conforme eu também fiz menção aqui, ó, 19, 20 e 21, também diz, também faz correlação com isso. Olha. João 19, 20 e 21. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Ele mostrará obras maiores do que essa para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer, né? Interessante aqui esse texto, porque muita gente passa desapercebido pelo 5:20, né? De João. João 5:20 diz que Deus vai mostrar coisas futuramente, Deus vai mostrar coisas novas ao Filho. São coisas que o Filho ainda não sabe. Então, eu vou entrar, eventualmente eu vou fazer um vídeo só mostrando por que, que o Pai é maior do que o Filho. Vou mostrar por que, que Deus é somente o Pai. Da mesma forma que eu estou refutando todos os textos que comprovam a Trindade, eu vou mostrar todos os textos que comprovam que a Trindade é mentira, né? Então eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar os textos irrefutáveis que comprovam que Trindade não é um conceito bíblico, tá bom? O conceito correto é o unitarismo, somente o Pai. Eu vou fazer esse vídeo. Por enquanto eu estou só defendendo, né? Estou só fazendo o contra-argumento aqui sobre a Trindade, né? Eu estou contra-argumentando, vamos dizer assim, os textos que supostamente comprovam a Trindade. Então, o argumento aqui de Atos que os trinitários usam é que enquanto Deus aqui a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê que foi Deus que criou, né, dava vida. Foi o Espírito de Deus que me fez e o sopro do Todo-Poderoso que me animou. A gente vê aqui no Antigo Testamento que era Deus que animava, dava vida, melhor dizendo, né, ao ser humano e a tudo. No livro de Atos, já diz o seguinte: enquanto Deus fazia morrer o príncipe da vida, e aqui o que pega é que a Bíblia diz que Jesus ele é o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disso nós somos testemunhas. Então, a pessoa fala assim, olha, tá vendo? Em Atos diz que Jesus ele é o príncipe da vida. Já em Jó diz que Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus que dá vida. Então as pessoas falam, se é Deus, se a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que era Deus que dava vida, então Jesus que está e no Novo Testamento diz que Jesus é o príncipe da vida, então Jesus ele é Deus. Mas isso não é verdade, né? Quer dizer, isso aqui é uma visão limitada, né? Esse raciocínio. Né? Porque conforme eu bem mostrei para vocês, Jesus, ele é um salvador, né? É óbvio que Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que Jesus fosse o agente principal. Então, quando a gente é leal a Jesus, a gente consequentemente também é leal ao Pai, porque Jesus é leal ao Pai. Jesus faz as coisas que o Pai o mandou fazer, o Pai o enviou. E o Pai colocou Jesus como agente principal da salvação. Por exemplo, quando o judeu ele pecava antigamente, ele tinha que abater um animal, seja uma pombinha, um passarinho, né? O pecado ele só era
comprado através do sangue, né? O perdão só é obtido através do sangue. O sangue de Jesus, que é um sangue perfeito, um sangue muito maior do que qualquer animal, ele nos salvou, ele nos redimiu. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, ele é chamado de... Ele é visto, né, na visão como um cordeiro. Um cordeiro que tira o pecado. Da mesma forma que quando um judeu pecava, ele muitas das vezes ele abatia um cordeirinho perfeito, né? Um animal, né, para obter o seu perdão de pecados. E Jesus, ele é esse animal que que nos deu a possibilidade de ter vida. Por isso que Jesus, ele é o príncipe da vida, certo? Mas a gente vê que quem ressuscitou Jesus, depois de Jesus ficar morto durante 3 dias, foi Deus. Deus o ressuscitou, né? E aí a gente sabe que depois de Deus o ressuscitar, o Espírito de Jesus, Jesus ele criou aquele corpo dele, né? O corpo novamente dele, certo? Então, basicamente isso. Eu já expliquei aqui bem para vocês, né? Vamos dar prosseguimento. Eu não quero ser muito prolixo. E eu tenho bastante texto hoje que eu quero tentar dar uma boa adiantada aqui. Não quero fazer uma série muito longa de texto. O texto que outro texto, né, que o Lucas mencionou é o de Salmos 102, dos versículos 24 ao 27, combinado com Hebreus capítulo 1, versículos do 8 ao 12. Vamos fazer a leitura primeiro e depois eu explico. Vamos começar com Salmos 24 ao 27. Salmos 102, do 24 ao 27, diz assim: olha, dizia eu, Deus meu, me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa. Os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Muito bem, isso aqui é o Salmos, Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele leu Hebreus, que ele vai fazer correlação. Né? Hebreus 1, do 8 ao 12, que diz assim, olha. Ao filho, porém, está aqui embaixo, acompanhe comigo. Ao filho, porém, diz, o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos, e o cetro da retidão é o cetro de sua realeza. E amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, te ungiu teu Deus com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, tu és Senhor, que nas origens fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás, todos hão de envelhecer, como um vestido, e a todos enrolarás como um manto, e serão mudados como vestimenta. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, aqui a gente vê muitas menções ao livro de Salmos, né? Fala sobre que Deus ele vai enrolar os céus como um lençol, e aqui fala novamente sobre isso. Então aqui faz menção sobre o Antigo Testamento, se referindo ao Filho, né? Faz menção a vários textos aqui, né? Eu já falei sobre esse comecinho aqui, o versículo 1, 8 e 9, que faz menção a Salmos 40... Enfim, eu não lembro direito, 47, eu não lembro... 45, 42, não lembro mais. Depois aqui ele faz menção a Salmo 102, né? Então, aqui é novamente esse raciocínio do trinitário, né, da pessoa que crê nessa doutrina da trindade, é de que, tá vendo, olha só, aqui está colocando em Jesus algo que era exclusivo do Pai. Só que, como eu já expliquei, né, ao longo dessa série de vídeos, ali a gente vê a figura do Filho, tanto no livro de Salmos, esse aqui mencionado, 102, quanto no livro lá do outro Salmos, né? E outra coisa, aqui, conforme a gente vê, também é aplicado a homens, né? Então, o raciocínio aqui é o seguinte: se Jesus é Jeová, porque aqui aplica Jesus, né, no livro de Hebreus aplica as façanhas aqui que eram de Deus, aplica Jesus. Então, se a gente seguir essa mesma lógica, quando aqui fala sobre um homem, né, que ele era o mais belo entre seus irmãos, então, na teoria, esse homem também era Deus, certo? Porque se Jesus ele é Deus porque ele faz menção ao Novo Testamento, faz menção a algo que era de Deus, quando Jesus faz menção àquele homem, então aquele homem também tem que ser Deus. É a mesma lógica, tem que seguir a mesma lógica. Então, obviamente, essa lógica ela está errada, né? Vamos ler aqui
Meu slide, eu já vou fazer o raciocínio com vocês, tá? Porque esse raciocínio está aqui, eu não quero me perder. Vamos, acompanhe aqui comigo o meu raciocínio, ó, que eu escrevi aqui é assim, da seguinte forma. Antes de nada, é preciso pontuar que a menção de Hebreus 1, do 8 ao 12, é de Salmo 102, mas começa a partir do versículo 25, né, que lá no vídeo do Lucas, ele fala que começa no 24 dos Salmos. Bem, dito isso, o contexto do livro, do capítulo inteiro de Salmos 102, que aqui eu li o livro inteiro, né, de Salmos 102, e vou passar para vocês aqui um resumo, né, o contexto dali, né. Salmo 102 inteiro fala sobre um homem desesperado. Ele compara a sua vida, a vida humana, né, que é curta, cheia de problemas, enfim, né. Ele compara a sua vida curta e humana com a vida infinita de Deus e pede para que Deus o ajude a se levantar antes que ele morra. Ou seja, ele estava numa situação ali deplorável, que talvez poderia morrer ali a qualquer momento. Ele fala: Poxa Deus, a minha vida é tão curta, é cheia de problema. Por favor, não me tira a vida ainda não me tira antes da hora, né? O meu tempo aqui. Então, ele fala sobre isso. Já o contexto, agora a gente vai aqui contextualizar o livro, o capítulo 1 de Hebreus, tá? Já o contexto do livro de Hebreus é para mostrar que Jesus ele é superior aos anjos e foi enaltecido pelo Pai a ocupar a sua direita, a sua destra de poder, né? Ou seja, Jesus, ele depois que ele foi obediente, foi leal, ele recebeu um título maior, ele passou a se assentar à direita de Deus ali no trono de Deus, de poder. É sabido que na criação Deus usou o Filho como mestre de obras, conforme eu já até mostrei nos vídeos, fiz menção anterior sobre isso, né? Jesus foi a ferramenta que Deus usou para criar todo o resto. Jeová usou as mãos de Jesus para criar. Foi assim que Deus quis fazer as coisas. Entretanto, o autor continua sendo o Pai. Então, é conforme eu falei, né? Imagina que eu crio aqui as medidas aqui, eu faço o desenho, faço aqui a planta aqui de um edifício, de um imóvel e dou na mão do mestre de obras. Ele vai simplesmente executar aquilo, mas a ideia, o plano, a arte, quem fez fui eu. Embora quem colocou a mão na prática, às vezes foi o pedreiro, às vezes com mais de um, né? Na vida real, né? Então Jesus ele foi o mestre de obras, ele foi o ajudante, ele era o aluno, né? Conforme outras traduções também diz. Então, sempre que na Bíblia lermos citações sobre a criação, nós podemos saber que Jesus estava lá presente, como um mestre de obras, como um aluno, né? Enfim, ele era a ferramenta usada ali nas mãos de Deus. Agora, quando nós lemos quando em Hebreus faz menção ao livro de Salmos 102, é para destacar duas coisas, né? Aqui no livro de Hebreus, que a gente leu aqui, olha, ele faz menção ao livro de Salmos 102, para destacar duas coisas. A primeira, que Jesus foi o meio usado para criar tudo. E o segundo, Jesus é o único que o Pai concedeu vida em si mesmo, vida própria, conforme lemos em João 5,26. A gente vai ler. Mas deixa eu continuar aqui, a minha leitura. Ou seja, Jesus é maior do que os anjos, mas conforme notamos em Hebreus 1,9, o Deus de Jesus ungiu o Filho. Ou seja, Jesus ele continua tendo um Deus. Vendo? Jesus, embora ele seja um Deus, ele é um Deus menor que o Pai. Jesus, ele é um Deus que continua tendo Deus. Por isso que somente o Pai é chamado de Deus dos deuses, tá bom, meus amigos? Então vamos dar prosseguimento aqui. O Deus de Jesus ungiu o Filho mais do que os seus companheiros. A gente já leu isso lá em Hebreus, acabamos de ler isso agora. Continuando aqui a leitura. É isso que o contexto quer dizer no livro de Hebreus. Mas não quer dizer que Jesus seja Jeová, que Jesus é o Pai, né? Esse é um conceito unicista, não trinitário. Tá bom? Aqui o livro de Hebreus ele só quis destacar isso. A importância de Jesus, que Jesus ele é maior do que os irmãos dele, é maior do que os anjos. Deus deu muita autoridade a ele. Né? Ademais, olha, dando prosseguimento, olha. Ademais, aqui no livro de Salmos 102, no versículo 25, é mencionado Jesus de forma não clara. Então, eu já falei isso com vocês nos vídeos anteriores. Né? Muitas das vezes, um capítulo de um Salmos, ele apresenta Jesus de uma forma discreta. E às vezes a gente, quando lê de forma despretensiosa, a gente só encontra ali, às vezes, a figura do Pai e talvez do humano, né, falando ali. A gente só vê ali Deus e o homem, mas a gente não vê uma terceira pessoa que seria Jesus.
porque às vezes ele fica de uma forma muito mais oculta, muito mais discreta, a gente passa desapercebido. Mas eu vou mostrar para vocês que no livro do Salmo 102, ali tem a figura de Jesus, não é só a respeito do Pai, né? Então no versículo 25 é mencionado Jesus de forma não clara, quando diz que os céus são obras de tuas mãos. Podemos lembrar que o Filho também é chamado de braço de Jeová. Veja Isaías, os livros aqui, Isaías 52:10 e o 51:1 em diante. Eu vou mostrar já para vocês, tá? Lendo mais, no livro de Hebreus, em vários momentos do texto que se aplicam a homens, como em Hebreus 1:8, referência a um rei, né, lá do passado, sendo aplicado Jesus. A gente vê que um homem é aplicado a Jesus. Se Jesus ele é Deus, então a teoria aquele homem também é Deus. Ah, aqui, ó, eu falei, ó, tá aqui, ó, Salmos 45:6. Lembrei, né? Lembrei não, eu anotei aqui, né? E também Hebreus 10, lá, a gente for avançando, embora o Lucas ele não mencione isso, mas eu vou querer apresentar isso para vocês, né? Porque em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 6, 5, 6 e 9, e era o próprio Davi falando, né, aqui é Davi falando lá em Salmos 46, é usado. Então, usando essa linha de raciocínio, que é o que eu já conversei aqui meio com vocês, então, usando essa linha de raciocínio, Jesus e Jeová também podemos dizer que Davi era Jesus ou que Davi era Jeová. Já que Jesus é Jeová, né, porque a Bíblia diz que Jesus usa textos que falam sobre Jeová, e que vocês usam esse raciocínio, então a gente também pode dizer que o rei Davi ele também era Jeová, porque a Bíblia usa palavras que Davi estava falando ali e aplicada a Jesus, como se Jesus estivesse falando. Então, Davi também ele é Deus, né? Ele é Jesus, Davi, ou ele é Jeová, tá bom? Se você usar esse raciocínio. Obviamente, olha, tal afirmativa que eu acabei de fazer, ele é falsa. Assim como é falso que Jesus é um Jeová Filho, ou o unicismo, né? Conforme também é ensinado. Vamos fazer a leitura desses textos aqui que eu mencionei para vocês, tá? Vamos começar aqui, olha. Quando em Hebreus faz menção ao livro de Salmos 102, é para destacar duas coisas. Um, que Jesus foi o meio usado para criar tudo, e dois, Jesus é o único que o Pai concedeu vida em si próprio, conforme lemos em João 5:26. A gente vai ler isso, olha, João 5:26. Diz assim, em cima, ó, acompanhe comigo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Filho tem essa característica única que somente ele e o Jeová, o Pai, têm. Se Jesus tem essa característica, foi porque o Pai assim quis, foi porque o Pai concedeu a ele. Ele não tinha isso inicialmente, né, conforme a gente lê, mas o Pai concedeu isso a Jesus Cristo. Né? Ou seja, Jesus é maior do que os anjos, conforme eu mencionei lá. Né? Mas conforme notamos em Hebreus 1:9, Deus Jesus ungiu o Filho mais do que os seus companheiros anjos, né, e tal. Bem, no versículo 25. Em João 5:26, né, conforme a gente leu. Jesus é maior do que os anjos, mas, conforme notamos, em Hebreus 1:9, Deus, o Deus de Jesus ungiu o Filho mais do que os seus companheiros, né, os anjos. Então, essa vida que Jesus tem, essa vida, vida em si próprio, ele concedeu isso porque o Pai assim quis, né? E aqui chama atenção, né? Eu chamei novamente a atenção, destaquei isso, né? E vamos ler aqui, olha. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o Deus de Jesus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros, né? Falando dos anjos, né? Das escrituras espirituais. E só um pouquinho de paciência, por favor, tá? Versículo 25 é mencionado que Jesus, de forma não clara, diz que os céus são. Ah, sim, né? Então, eu fiz menção que em Salmo 102, 7 faz uma menção aí sobre Jesus, né? Versículo 20, Salmo 102, no versículo 25 é mencionado que Jesus, de forma não clara, quando diz que os céus são obra das tuas mãos. Vamos lá ler, Salmos 102, 25. Salmo
2:25 diz: os céus são obras de tuas mãos. Então aqui foi aplicado Jesus Cristo. Então a gente sabe que Jesus Cristo, lá no início de tudo, ele estava presente como mestre de obras, né? Mencionar Jesus de forma não clara quando diz que são obras de tuas mãos. Podemos nos lembrar que o Filho também é chamado de braço de Jeová, conforme Isaías. Sim, vamos ver aqui que Jesus, no livro de Isaías, embora não tenha mencionado, mas ele recebe esse nome ou esse título, né, de braço de Jeová. Olha só, interessante, né? Isaías 52 diz: olha, Jeová descobriu seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Então aqui, conforme eu mencionei, Jesus Cristo está sendo apresentado aqui de forma implícita. E Jesus ele recebe esse título, esse nome, né? Braço de Jeová. Isso indica o quê? É muito comum a gente usar, né, para o nosso trabalho, né, ou nas nossas relações, né, comerciais. Se a gente tem um sócio, a gente fala, né, o João, meu sócio, ele é meu braço direito. Né, no nosso trabalho, se você tem um ajudante, né, alguém que é um trabalhador muito importante lá na sua empresa ou para quem você trabalha, você fala, pô, o fulaninho, ele é meu braço direito, eu não consigo ficar sem ele. E aqui o título de Jesus é o mesmo, né, o braço de Deus, porque é com o braço que a gente trabalha, é com o braço que nós nos defendemos, fazemos as coisas, nos alimentamos, né, fazemos os nossos serviços do dia a dia. Por isso que Jesus ele é chamado de braço de Deus. Talvez você olhe assim e fale, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não está se referindo a Jesus de forma implícita. Por isso que eu também juntei aqui, olha, Isaías 53, 1, 2, 3, e vocês vão ver que de fato Jesus recebe sim o título de braço de Deus. Olha, Isaías 53, 1 em diante fala assim, olha, quem creu naquilo que ouvimos. E quem se revelou o braço de Jeová? A quem se revelou o braço de Jeová? E aqui vai mostrar quem é o braço de Jeová. Ele cresceu diante dele como um renovo. Aqui é um outro nome, um outro título que Jesus recebe. Renovo, semente, tá bom? Então, aqui está falando sobre a quem se revelou o braço de Deus. E aqui em diante vai mostrar que o braço de Deus é Jesus. Ó. Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nossos olhos, nem formosura capaz de nos deleitar. Aqui chama a atenção que Jesus, embora ele fosse perfeito, ele não tinha nada assim que chamasse a atenção mais do que os outros. Né? Por exemplo, quando a gente está no meio, a gente pega o povo asiático, por exemplo, a gente vê o padrão deles, né? Olhos escuros, cabelo liso, cabelo escuro, pele clara. Mas a gente ali naquele povo, a gente não vai ver alguém muito alto, não vai ver alguém de cabelo ruivo ou cabelo loiro, com olho azul, né? Se a gente vê um povo japonês e no meio ali daquele povo, uma pessoa muito mais alta que eles, de olho azul, de olho, né, cabelo louro, ou então aquele povo asiático ali, né? Tipo uns japonesezinhos, né? Não tô querendo dar cartada de raça não, tá? É só para vocês entenderem um ponto. No meio de um monte de japonesinho ou de chinesinho, a gente vê uma pessoa negra, um homem alto, negro, né? Ele não se destaca ali no meio daquele povo. Ou então um homem branco, né? De olho azul, cabelo louro, não vai se destacar no meio dos japoneses ou dos chineses. É que chama a atenção para Jesus Cristo também, que ele era alguém semelhante àquele povo, né? Versículo 3, 4, 5. Olha, lê aqui comigo, acompanha comigo. Era desprezado e abandonado pelos homens. Um homem sujeito à dor, familiarizado com enfermidades, como uma pessoa de quem todos se escondem o rosto, desprezado, não fazia caso nenhum dele. Então Jesus Cristo ele era de fato desprezado, né, pelas pessoas. Ele via muita gente ali enferma, curava aquelas pessoas. Né? Versículo 4 e 5, continuando a leitura. No entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Jesus Cristo, quando estava morrendo lá na estaca, né? Não na cruz, numa estaca, no madeiro, né? Ele falou, né? Por que me abandonaste, Pai? Enfim, outra profecia que se cumpriu aqui. Ó. E o 5, olha, prosseguindo na leitura. Mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado em virtude de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer nós a paz caiu sobre Jesus, né? Caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Então,
o braço de Jeová é sim Jesus Cristo, tá? Caso você fale, não, aqui não tá, não é uma figura oculta, no versículo 52:10, né? Caso você fale, não, que aqui não é o braço, então o versículo 53, do 1 em diante, provou que sim, Jesus ele recebe o título de braço de Jeová, tá? Então ele é as mãos de Jeová, foi por meio de Jesus que Deus criou tudo, entendeu? Como um mestre de obras, como um aluno, conforme a gente viu lá em Provérbios, certo? E sim, e aqui aqueles dois textos que eu apresentei aqui ao final, né? Porque eu falei aqui, olha, que Davi, ele fala e aquilo também é aplicado a Jesus, como se Jesus estivesse falando. Então, se a gente segue esse raciocínio de que Jesus é Jeová, porque em Hebreus usa qualidades, características que eram do Pai e se aplica a Jesus, então a gente também tem que dizer que Jesus ele é Davi, ou que Davi é Jesus, ou que Davi é Jeová, né? Já que a Trindade, né? O conceito da Trindade. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Tá aqui as traduções, olha. Tá aqui as traduções, né? E como se cumpriu. Ó, Hebreus 10, 5, 6 e 9 fala o seguinte, olha. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelos pecados não te agradam. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E vê se não é exatamente isso que está escrito lá em Salmos, né? Diz assim, olha, sacrifício, oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste, holocaustos e expiação pelo pecado não quiseste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então a gente vê aqui ó, era o rei Davi falando. Então, vê como se aplicou aqui as palavras do rei Davi a Jesus Cristo. Então significa que Davi é Jesus Cristo? Isso significa que Davi é Jeová? Ou que Davi é Jesus? Ou que Jeová é Davi? E vice-versa? Não. Aqui é simplesmente uma profecia que se cumpriu em Jesus, entendeu? Então é falso esse raciocínio. Né? Finalmente, meus amigos, vamos ler aqui, olha, o texto que o Lucas mencionou, de Isaías 6, do 3, combinado com João 12:41. Ele leu esses textos para comprovar a trindade. Né? Vamos dar prosseguimento, né? Então vamos lá ler. Isaías 6, do 1 ao 3. Isaías 6, do 1 ao 3 diz o seguinte. Já tá o tempo bem longo, né? Vou concluir só com esse aqui, tá? Quer ser rapidinho. Diz assim, olha, no ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado, vi Jeová, né? Vi Jeová sentado sobre um trono alto e elevado. Ah, ou melhor, é só o Senhor mesmo, né? A Bíblia de Jerusalém, ela traduz certo. Né? Então, perdão, vamos ler do começo novamente. No ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda de sua veste encheu o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com suas asas. Com duas cobriram a face, com duas cobriram os pés, com duas voavam. Eles chamavam uns, eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Ele combinou esse texto de Isaías com João 12:41, que diz o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Isaías disse essas palavras porque contemplou a sua glória e falou a respeito dele. Então, em João aqui, olha, quando João fala essas palavras, ele estava falando a respeito do Filho, de Jesus Cristo, tá bom? Mas, Lucas, lá no vídeo, ele fez uma comparação totalmente sem sentido, né? Porque aqui não faz referência ao livro de Isaías, conforme ele falou lá no vídeo. Isso é mentira, tá bom? Pode ter sido um erro dele, sem querer, né? Ou foi uma desatenção, mas esse texto não tem nada a ver com o outro, tá? Eu até escrevi aqui, olha. Esse texto não tem nada a ver um com o outro. Isaías 6 não tem nada a ver com João 12, tá bom? Isaías 6, do 1 ao 3, tem relação com Apocalipse 4:8, olha. João 6, do 1, né, tá bom? Isaías não tem nada a ver, tá? João, tá bom? Então é isso, pessoal. Cometi aqui um errinho, né? Parece. Enfim, tá aqui, olha. Apocalipse
4:8 diz o seguinte, ó. 4 seres vivos têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor por dentro. E dia e noite sem parar proclamam: Santo, Santo, Santo é Jeová, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. Esse título aqui, ó, aquele que é, que era e que vem, é dado somente ao Pai. O Filho não recebe esse título, tá? Aqui é claramente uma menção do livro de Isaías, né, que está aqui. Então, esse João aqui, ó, quando Isaías disse essas palavras, contemplou a sua glória, aqui não tem nada a ver com esse livro aqui de Isaías, tá bom? Isaías, ele contemplou a glória de Jesus quando fala a respeito do Filho, tá? Não com respeito ao Pai, né? E Santo Santo é somente ao Pai, tá bom? É uma relação que não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver esse livro, tá bom? Eu não tem mais coisa, né? Mas eu queria continuar falando, mas já tá batendo aqui 40 minutos de vídeo e senão vai ficar muito longo, pessoal. Então, vou parar por aqui e no próximo vídeo eu concluo tudo, tá bom? Ainda tem muita coisa pelo que eu tô vendo aqui. Vai ficar um pouco longo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente dá prosseguimento. Tá? Paramos aqui em Isaías, combinado com João. E no próximo vídeo a gente prossegue, continua daqui. Um grande abraço a todos e até uma próxima.